Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto denominado o Tríplice Ministério de Cristo Jesus. É um texto baseado no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos do 5 ao 10. Vários desafios cercam a igreja nesses últimos dias e para enfrentá-los é preciso refletir, teologizar e finalmente pôr a mão no arado. Pôr a mão no arado sem olhar para trás. É preciso que nós cristãos vamos encarar a verdade de um Deus soberano, Senhor das missões, que jamais pode ser surpreendido por coisa alguma e, portanto, é um Deus absoluto e controlador de cada momento da nossa existência. Ao passo que, se nos esforçarmos para assumir a nossa identidade cristã como sal e luz da terra, um povo chamado para fazer a diferença nessa terra. Então, você não está aqui por acaso. Você foi escolhido entre milhões e milhões de óvulos e Deus escolheu você para ser o sal e ser a luz dessa terra e para fazer diferença enquanto você estiver nessa terra. Portanto, irmãos, a missão da igreja, ela não se resume em proclamar o evangelho somente. Ela não se resume em se expandir, aumentar. A primeira e principal missão da igreja é morrer. Como assim, pastor? Sim. Você tem de perder os valores da carne e ser revestida com valores de Deus. É morrer para o mundo e viver para Cristo. Mas, infelizmente, o que vemos é que a igreja, ela sofreu a tentação de desenvolver a sua personalidade e perder a sua finalidade. Infelizmente, nossas igrejas querem ser cada vez maiores, se mostrar para o mundo, esquecendo que o principal objetivo da igreja nessa terra é ganhar, é buscar as almas que estão perdidas. A imagem do primeiro homem, a igreja também peca. Ela peca quando esquece o porquê está aqui nessa terra. Imagina ser suficiente apenas o existir. A tendência cristã hoje é incluir-se nas bênçãos, incluir-se no evangelho e se auto-excluir de sua prática. Isso quer dizer ver a terra arada sem pôr as mãos no arado. Infelizmente é o que nós vemos na maioria das igrejas cristãs nessa terra. Nesses versículos lidos nessa noite,
texto nos é revelado que a tríplice missão de Cristo Jesus nessa terra é completamente do que a maioria das igrejas estão fazendo. O texto nos revela a missão de Deus no verso 1. A missão de Cristo nos versos 5 ao 10. E a missão da igreja nos versos 11 ao 14. Leia. Nós só lemos 6 versículos nessa noite, mas leiam esses 14 versículos e você vai ver claramente a missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja. A missão de Cristo foi pagar o preço dos nossos pecados. O seu ministério não foi centrado na sua encarnação, nem na sua ressurreição. O centro do seu ministério foi a sua morte. Então, ele vinha a essa terra, nasceria do homem, mais especificamente da mulher. Ele morreria na cruz para pagar nossos pecados. Mas como era santo, ele também ressurgiria ao terceiro dia. As últimas palavras de Cristo, ele bradou com todas as forças que ainda existiam no seu ser. Ele falou: está consumado. Cristo, então, com o seu sangue, ele compra homens de toda língua, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as nações. Cristo Jesus pagou o preço por pessoas de todos os segmentos sociais humanos. Mas uma coisa é certa, irmãos. Cristo Jesus não morreu em vão. Não, a sua morte não foi em vão. Ele é retratado no Novo Testamento como Salvador do mundo. O ungido de Deus, que cumpriu um tríplice ministério nessa terra, como profeta, como sacerdote e rei. O ministério de Cristo como profeta foi cumprido durante os 3 anos que antecederam a sua morte. Ele anunciou o reino de Deus. Ele anunciou a justiça e o juízo vindouro. Ele convidou todos, sem nenhuma exceção, para a salvação. Logo, após o batismo nas águas do Jordão, que foi batizado por João Batista, Cristo Jesus realizou muitos milagres, muitas curas. Mas, independente dos milagres e das curas, a sua principal função foi levar a palavra de Deus às multidões. Multidões essas que se aglomeravam para ouvi-lo. Seu ministério como profeta foi tão eficaz, irmãos, que hoje, já passados mais de 2000 anos, todos os dias, uma multidão de seguidores continua sua obra nessa terra. O ministério da palavra de Deus é o exercício da missão profética começada por Cristo Jesus e que continua com a igreja. Uma continuação feita por todos aqueles que, atraídos pelo Pai e movidos pelo Espírito Santo, respondem livremente ao amor revelado e comunicado no Filho. O ministério
como sacerdote, foi iniciado na cruz do Calvário, onde ele consumou a expiação de nossos pecados e se estendeu por toda a dispensação da graça, ou como nós conhecemos, a era da igreja. Nesse ministério, Cristo Jesus cumpriu toda a lei do Velho Testamento ao se oferecer como Cordeiro Imaculado em holocausto a Deus para a remissão dos pecados de todos aqueles que nele creem. Então, a sua morte, com toda certeza, não foi em vão, porque hoje, cerca de 2000 anos atrás, passados, milhares e milhares de pessoas têm obedecido a sua voz, têm aceitado Cristo Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. O ministério de Cristo Jesus como Rei ainda não se iniciou. Vai se iniciar no momento quando ele voltar a esta terra, como prometeu, para restaurar o reino de Israel e reinar sobre a terra por 1000 anos, estabelecendo depois o juízo final. Cristo Jesus é enfocado como tema principal das Escrituras. Em cada livro da Bíblia encontramos tipos, figuras, símbolos e profecias que predizem o tríplice ministério de Cristo nesta terra. O Velho Testamento prevê a vinda de um grande e maravilhoso rei, um rei da linhagem de Davi, que governará e abençoará o mundo inteiro. Ele irá realizar as obras que foram anunciadas pelos profetas. Já o Velho Testamento, ele é aquele que viria para salvar o mundo, enquanto que no Novo Testamento ele é o que veio para morrer, para nos salvar, e que virá outra vez para trazer julgamento aos que não crerem nele e para levar ao Pai todos os que se tornaram seus seguidores. Cristo Jesus cumpriu plenamente sua missão. Só falta a última etapa, a sua volta. E essa volta é iminente. Todas as coisas estão acontecendo e tudo aponta para uma volta muito breve de Cristo Jesus a essa terra. Mas resta a nós, a Igreja de Cristo, fazermos a nossa parte e aguardarmos a plenitude de toda a revelação. Então, em Cristo Jesus, vamos esperar confiantes, levando seu nome a todos os lugares e pessoas possíveis, para salvar pelo menos alguns a mais que estão perdidos nessa terra e presos pelo inimigo. Glória a Deus. Aleluia. Amém.